até coloquei aqui, de existências passadas que estão enraizadas em nós. Então, essas questões, de alguma forma, em algum momento, elas vêm, elas são acessadas, né? De alguma forma. Quantas coisas nós temos, inclusive, assim... Sua voz sumiu, tá? Ela deve ter caído. Bem, ela colocou, né, para nós aqui, que a gente está vendo, sobre a questão do animismo, né? É o fenômeno pelo qual a pessoa arroja ao passado os próprios sentimentos, de onde recolhe as impressões de que se vê possuída. E eu não sei se ela vai falar, mas é muito comum a gente, numa reunião mediúnica, né, principalmente, às vezes, o iniciante, ter essa mistura um pouco do animismo, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, é uma situação anímica, não sei o que, como se fosse algo bem, né? Extraordinário, como se não pudesse isso acontecer. Mas é comum, e conforme a gente vê aqui, né, a pergunta, faz assim: como a doutrina espírita explica a interferência anímica no fenômeno mediúnico? O processo de comunicação dá-se somente através da identificação do espírito com o médium, de perispírito a perispírito, cujas propriedades de expansibilidade, sensibilidade, entre outras, permitem a captação do pensamento, das sensações e das emoções, que se transmite de uma para outra mente através do veículo sutil. Quer dizer, então, mesmo assim, a comunicação a gente vê que é de perispírito para perispírito, mas sempre vai acontecer a parte anímica, ela também se manifestar no médium, não é? Isso, principalmente com o tempo, isso pode ser que vamos dizer assim, vá diminuindo, vá melhorando, né? Mas isso daqui, a pergunta que, no caso, ele faz, né? É realmente isso que acontece, tá? Deixa eu ver. Ela está mexendo lá. 8, comando. Você está me ouvindo, Vera? Não. Né? Vamos lá. E aqui ele diz assim: o médio é sempre um instrumento passivo, cuja educação moral e psíquica lhe concederá recursos hábeis para o intercâmbio correto. Então, vai ter que ser com o tempo. Vai ter que ser com o tempo, realmente, para que esse intercâmbio ele ocorra de forma tranquila. Mas, no começo, muitas vezes, pode acontecer até do doutrinador, esclarecedor, que agora mudou o nome, né? Acha assim, é animismo do médium. Não importa, doutrina o médium. De repente, Ô, Rosângela, fala. o que a gente tem que lembrar é que nós somos espíritos iguais àqueles que estão se comunicando. Isso. Da mesma forma que eles têm toda uma história para trazer, para tentar que a gente os ajude, nós também temos. Nós não sabemos do nosso passado. Isso aí. Então, de repente, é isso que é a educação mediúnica, é o médium tentar interferir o mínimo possível na comunicabilidade. Isso aí. Mas o animismo sempre vai haver. Ele sempre vai colocar alguma coisa dele, porque tem a interpretação dele. Com certeza. É o que eles dizem, não adianta ter só a pineal, você tem que ter a parte da frente que vai, né, esmiuçar a coisa para transmitir. E aí você acaba interferindo na informação. Isso aí. Porque tem seu modo de ver, tem as suas vivências. E tem aquele médium que meio desesperado, que não, a comunicação não vem, então ele bota o espírito dele para funcionar um pouquinho. E fala. Fala que tem que falar e escuta que não queria ouvir. É isso aí. Né? Pode acontecer, sim, né? Essa situação. Então,
Deixa eu ver se é ela. Vocês estão ouvindo? Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Não, amiga, nós não estamos ouvindo você, não, tá? Você entra de novo, tá bom? A gente está conversando aqui exatamente essa questão, a número 8 que você colocou, tá? E é verdade, né? Principalmente aquele médium que é todo assim, ele tem a mediunidade, mas ele já quer, né? Falar, não sei o quê, aquela coisa toda, e o esclarecedor já sentiu que ele está Não, viajando. e ele quer dar produção. Né? Se ele passar de uma mesa mediúnica que não der uma passividade, ele acha que ele já não está na posição certa. Pois é. Aí, então, ele acaba se auto-incentivando a ele mesmo trazer a comunicação. Pois é, e por isso o que acontece? Doutrina o médium. Aproveita, e porque é interessante. Aí é que é importante o esclarecedor perceber, conhecer o médium, perceber quando é coisa de outro espírito ou quando é coisa do espírito do médium, que também é espírito. Também é espírito e que também precisa ser doutrinado. E que pode também trazer informação. E às vezes tem muita informação boa para trazer também. Com certeza. Porque já tem bagagem. Não quer dizer nada. É verdade. Mas como a gente está ali para ajudar, a gente tem que dar oportunidade a quem precisa de ajuda. Pois é. Às vezes é o próprio médium. Está precisando de ajuda, vai o médium. Ele bota para fora. Evidentemente. Ele tem. Mas pode ser também. Fala, Ana. Pode ser também alguma coisa do subconsciente do médium, que talvez ele não tenha nem consciência, algum problema, alguma coisa assim que ele tenha, e ele não tenha consciência disso. E ele joga isso. Pode também, não pode? Pode. Eu não sei onde eu li ou ouvi que diz assim que, por exemplo, numa reunião mediúnica, onde os médiuns são novatos, aquela coisa, nos primeiros momentos é sempre o animismo, é sempre, vamos dizer assim, são isso que você está colocando do médium, que ele não tem ainda aquela consciência e que ele coloca aquilo para fora, trabalho nenhum fica perdido por isso. Sempre começa pelo animismo, o médium. Sempre Agora, começa. o ruim é quando ele começa a inventar. Ah, sim. Aí é coisa porque tanto pode inventar o médium, como pode inventar o espírito que vem, né? Com histórias falsas. Por isso que tem que ser falsos. Isso aí. Vera, tá aí? Eu estou aqui, mas eu vou fazer o seguinte, está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Eu não vou poder colocar, porque eu acho que aconteceu alguma coisa. Vocês escutaram o que, afinal? Somente, só o primeiro slide que você botou, aí surgiu o número 8, a pergunta, e não veio mais nada. Não, mas a minha voz vocês ouviam? Ouvi a sua voz. Ouvi a sua voz. Falei aí, que a gente... de repente, congelou. Eu estava falando que nós trazemos, isso tudo vocês ouviram, né? Isso. Que nós nos exteriorizamos de alguma maneira, em algum momento. Isso mesmo, Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar só para mim, né? Porque eu acho que isso aí, eu acho que fez congelar, não entendi. Congelou a sua imagem. Então você bota para você. Aí quando vocês viram aí a pergunta, a segunda, a primeira, né, na verdade, que é a número 8. Como a doutrina explica, aí nós conversamos alguma coisa, mas traz a sua... Isso que eu queria saber de vocês, porque, na verdade, quando eu ouvi essa pergunta, eu pensei assim, no lugar da doutrina espírita, eu imaginei vocês comentando como nós... Desligar o microfone. Eu vou desligar o microfone, tá? Pode falar. Mas como é que vocês escutaram a pergunta? Alguém gostaria de falar sobre essa pergunta? Nós conversamos sobre essa pergunta, tá? Foi falado até que muitas vezes
se o médium apresenta o animismo, que ele também pode ser e deve ser esclarecido. Eu até citei um exemplo que, às vezes, quando é um grupo novo, assim, no começo é muito de animismo mesmo, né? Mas que com o tempo, aí agora você emenda aí. No início das comunicações, quando o médium se propõe a dar passividade, muitas coisas que ele passa são coisas dele, né? Aí vai diminuindo com o conhecimento, com a experiência. Conforme a pessoa vai estudando, ela vai trocando isso, vai aumentando a quantidade de comunicações dos espíritos realmente e diminuindo essa parte, porque ele vai se conhecendo. Que no início fica meio confuso, né? Para dar passividade. Na verdade, a pessoa não sabe com certeza se é ela ou se não é. Aí os espíritos respondem que o processo de comunicação dá-se somente através da identificação do espírito com o médium, que nós até já estudamos sobre isso, né? Quando no livro Voltei, quando ele quer dar uma passividade e que quer dar uma comunicação para explicar às pessoas alguma coisa, as pessoas ficaram, mas não é assim tão rápido. Precisa ter um médium que tem essa identificação com aquele espírito, perispírito a perispírito, cujas propriedades de expansibilidade e sensibilidade, entre outras, permitem a captação do pensamento, das sensações e das emoções, que se transmitem de uma para outra mente através do veículo sutil. O médium é sempre um instrumento passivo, cuja educação moral e psíquica lhe concederá recursos hábeis para um intercâmbio correto. Neste mistério, inúmeros impedimentos se apresentam durante o fenômeno, e somente o exercício prolongado e bem dirigido consegue eliminar, né? Então, a gente vai vendo que, através desse exercício, é que eles vão eliminando algumas situações que podem não estar muito corretas, né? E o médium, ele está ali para dar a passividade, para receber e passar aquilo que foi dito pela espiritualidade. Então, dentre outros, vale citar as fixações mentais, né? Dentre essas questões que atrapalham o médium, os conflitos e os hábitos psicológicos do sensitivo que ressumam do seu inconsciente e, durante o transe assumem com vigor os controles da faculdade mediúnica, dando origem às ocorrências anímicas, né? É aquela questão, se você tem alguma coisa que está lá, presa no teu inconsciente, e nesse momento, onde há esse transe, um momento em que ele, de repente, ele vai lá naquela ideia que ele tem fixa, alguma situação mal resolvida de um passado, e aquilo vem. E o médium, ele não sabe que ele está se manifestando animicamente. Ele vai falando, é como se fosse uma catarse nesse momento, né? Por isso que eu pensei muito no hipnotismo, que não deixa de ser, né? A criatura vai falando. Eu estou lendo um livro que é sobre crianças e vidas passadas, e tinha um menino que tinha 5 aninhos, branquinho, de sardinha e tal, e em certo momento ele teve muito medo de fogos. E a mãe achou estranho, porque ele nunca foi assim, uma criança medrosa, né? Então, a mãe tinha um amigo que fazia esse trabalho da hipnose, fazia esse experimento da hipnose. E ela convidou, então, que ele fosse até a casa dela para saber por que o menino tinha muito medo de fogos.
Ele ficava desesperado, e a mãe perguntava: o que está acontecendo? Por que você ficou assim? E a criança dizia que não sabia. Aí ele tinha, desde que nasceu, uma eczema no pulso. E ele foi a vários médicos e nada resolvia isso. Os médicos passavam um remédio e nada resolvia. Aquela eczema voltava, ficava boa, daqui a pouco voltava, né? Aí, certo dia, esse rapaz fez a hipnose nele e foi caminhando para trás. Ele tinha 5 anos, então não tinha muito que caminhar para trás, né? Dentro dessa existência atual. E, num momento, ele se vê no espaço. Aí ele diz que ele está no espaço, que ele está voando, que ele está não sei o quê, tem um lugar escuro. Aí o cara imaginou que ele pudesse estar desencarnado nesse momento. Aí vai mais. E ele se vê negro numa guerra de brancos negros, né? Tinha brancos e negros dos dois lados. E em algum momento, ele leva um tiro no pulso. E é socorrido no acampamento, e eles fazem um curativo e tal, e mandam ele voltar para a batalha. E ele sobe num carro, tipo carro de boi, cheio de canhão, né? De metralhadora, daquelas coisas que tinha naquele tempo. E ele é atingido mortalmente. Então ele diz: me atingiram, levei um tiro. E com isso ele já se vê outra vez flutuando, não sei o quê. Quando ele volta, eles conversam com ele. Aí tem mais coisas no livro. E aquela eczema desaparece. Entendeu? Some, ele fica bom daquilo. Nunca mais voltou depois desse episódio do hipnotismo. Porque, de alguma forma, ele se viu diante de uma situação que provocou isso, marcou o perispírito, né? E quando ele tem essa consciência, de alguma forma, aquilo sumiu. Quando ele soube o motivo daquilo no passado, né? Então essas coisas ficam, o medo, essas questões, né? Então, continuando lá, deixa eu abrir aqui. Onde que eu parei? Em si mesmo, o animismo é ponte para o mediunismo, que a prática do intercâmbio termina por superar. Todavia, vale a pena ressaltar que no fenômeno anímico ocorrem os de natureza mediúnica, assim como nos mediúnicos sucedem aqueles de caráter anímico. A gente sabe que as duas coisas podem acontecer ali, né? E como eu vi essa palavra mediunismo, eu fui lá no livro do... meu Deus, esqueci. Sabia que eu esqueci? Eu ia botar aqui como curiosidade, e eu vi lá uma pergunta: o que se entende por mediunismo? Qual a diferença com a mediunidade? Né? Aí eu fui lá e vi o seguinte: o homem é um ser mediúnico. Até essa frase me lembrou, sabe quem? Deixa eu olhar lá, carinho, outra vez, peraí. Me lembrou a Célia e a Teresa. Quando dizem que não sentem nada, eu vi aqui, ai, Jesus, eu achei que eu tinha colocado. É aquele livro Mediunidade, do Peralva, Martins Peralva. Eu vi essas informações nesse livro, tá? Quer falar alguma coisa, Rosângela? Isso, você está estudando. Eu estou rindo que é estudando a mediunidade que a Célia já tinha ido pegar o livro. Esse aí. Aí ele diz lá, né, que o homem é um ser mediúnico. É mediúnico, todos nós somos. Mediunismo é a forma primitiva da mediunidade. Aí ele vem relatando que a imaginação primitiva passa a cultuar o sol, a lua, né, no tempo lá do primitivismo, montanhas coroadas de nuvens, grandes rios, dá referência aos chefes poderosos, a reverência aos chefes poderosos,
nasce a submissão que se estende aos pajés, aos xamãs, né, sacerdotes mágicos das tribos. A expressão mediunismo é criada por Emmanuel para designar, diferenciando essas formas primitivas da mediunidade propriamente dita. A diferença entre mediunidade e mediunismo está no problema da conscientização do fenômeno mediúnico. Quando a gente se conscientiza que o fenômeno mediúnico é esse intercâmbio entre a espiritualidade e nós, e não é uma coisa assim da natureza, assim como eles falam, né, da lua, dos deuses, né, como era tido antigamente, esse fenômeno é mediúnico. Então, nas religiões primitivas não havia, nem podia haver, reflexões sobre esses fenômenos, né? Seu sentido, a natureza, a utilização e a função. Por isso que eles atribuíam as coisas que aconteciam a essas questões do Sol, da Lua, e iam buscar, faziam reverência a esses pajés, esses xamãs. Eu achei interessante porque eu sempre confundi muito essa palavra mediunismo. Se alguém quiser falar alguma coisa, gente. Seria, então, mediunismo aquilo que, vamos dizer, na Umbanda, né? Aqueles, os caboclos, os vovôs, né? Então, seria isso mediunismo, né? Eu imaginei assim. Uhum. Eu até imaginei, porque é uma coisa que a gente fica muito presa lá no primitivo. A coisa primitiva. Que leva a algum lugar também, né? Sim, claro, dentro, né? da nossa mente. Tipo assim, deu origem à mitologia também, né? Teria origem à origem mitologia, aos deuses, né? Aos deuses. Que eles achavam que tudo vinha daí. Então, vamos aqui ver se eu já mudei de coisa. Pena que vocês não estão vendo, que eu preparei com tanto carinho e amor. Qualquer artista, ao expressar-se na música, isso aí acho que continua a qualidade, né? Sempre dependerá do instrumento de que se utilize. Não é assim? O rapaz músico, ele vai pegar um instrumento para tocar. Mas esse instrumento não está bom, está afiado, está faltando uma corda. Então, o som não vai sair tão bom quanto se o instrumento estivesse perfeito. O som provirá do mecanismo utilizado, embora o virtuosismo proceda de quem o acione. Claro, nós já vimos quantas vezes nós já encontramos músicos que eles fazem milagre com o que eles encontram, né? Um instrumento musical que eles encontram, às vezes que não está em um estado bom, mas quando ele pega, ele é tão profissional naquilo, tem um talento tão bom para a música, que ele tira dali em copos, né? Nós já vimos até isso, né? Mas é importante que o instrumento que vá utilizar o músico seja um instrumento melhor, né? Cadê? O som provirá do mecanismo. O fenômeno puro e absoluto ainda não existe no mundo orgânico relativo. Os valores intelectuais e morais do médium têm preponderância na ocorrência fenomênica, porquanto serão os seus conhecimentos atuais ou passados que vestirão as ideias transmitidas pelos desencarnados. Então, é muito importante isso tudo. Nós estamos fazendo, estudando, nos esclarecendo. Então, nós estamos dando possibilidade para que a espiritualidade, através de nós, se manifeste. Porque eles vão lá acessar esses nossos conteúdos, né? Então, isso está lá na Vivência Mediúnica, no capítulo que fala das complexidades do fenômeno mediúnico, do Manuel Filomeno de Miranda, né? O 9. Cite alguns fatores estimuladores do animismo e como erradicá-los. Isso é interessante, né? Alguma coisa que estimule essa questão, que naquele momento venha a situação de falar de si mesmo.
ou vem alguma situação mal resolvida. E os espíritos respondem: o cultivo de ideias desordenadas, as aspirações mal contidas desequilibram, promovendo falsas informações. Os desbordos da imaginação geram impressões, produzem ideias que fazem supor procederem de intercâmbio mediúnico. Além desses, a inspiração de entidades levianas coopera com eficiência para os exageros, as distonias. Quer dizer, corre um risco também da obsessão, né? Porque a pessoa, aquele médium, ele mal resolvido, com essas ideias desordenadas, que você sabe que quando eu passei pela mesa mediúnica, eu não fiquei exatamente por isso. Primeiro, eu não tinha conhecimento nenhum. Meu conhecimento era muito pouco sobre a doutrina espírita, sobre mediunidade. Então, eu pensava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu ficava pensando um monte de coisas, assim, tipo medo, né? Eu tinha medo. Eu vou falar de mim. Se eu abrir essa boca, capaz de sair um monte de coisa de mim. Então, o medo e o desconhecimento, falta de conhecimento doutrinário, impede, às vezes, o médium de se expressar, né? E aqui, quando ele bota... os desbordos da imaginação geram impressões, quer dizer, a gente começa a criar na nossa cabeça um monte de coisa, aí que vem a questão de você falar coisas que, na verdade, não estão sendo ditas para você, mas estão vindo de nós mesmos, né? A questão número 10. Que pode fazer o médium para... Oi, só mais um pouquinho nessa questão, né, que até antes, quando você tinha caído, a Célia até comentou isso, lembra, Célia? Algumas coisas que muitas vezes a Célia ou a Ana que comentaram, que vem do médium, e pode vir daqueles espíritos brincalhões, que se o médium não está preparado para estar naquele tipo de trabalho, ele vira boneco de aqueles, né? Como é que é o nome daqueles bonequinhos que mexe assim com a mão? Marionete. Marionete, vira uma marionete na mão dos espíritos, né? Por isso a necessidade do estudo, como você colocou, porque aí você fica assim, poxa, mas sou eu ou não sou eu? Sou eu que estou falando? Sou eu que estou pensando? E às vezes fica aquela dúvida mesmo, né? E é o que você coloca, porque quando tem isso aqui, ele que está que é Joana de Ângeles que coloca isso em Celeiro de Bênçãos, e diz assim, além desse, a inspiração de entidades levianas. Quer dizer, aí você pode entrar nessa questão, às vezes, assim, você aproveitar, ou a entidade que não gosta do doutrinador, começar a falar um monte de coisa dele. Ofender. E aí, olha a situação. Cabe ao médium bem educado. Pois é. E se ele não filtrar é bem educado, Vera? Se ele não gosta do doutrinador, ele vai aí acabou. É verdade. Para ofender, né? Pois é, né? Aí já entra um pouco da mistificação, né, dos espíritos. Era isso que eu ia falar agora, porque corre o risco da mistificação. Inclusive, você vê que as pessoas buscam, né? Pessoas, traga o seu amor em 15 minutos. Agora está mais rápido porque tem a internet. Mas em 7 dias, né? Traga o seu amor. Aí a pessoa vai lá. Quem é esse médium, gente? Que médium é esse que está se manifestando para dar uma informação? Que interesse é esse dele? Se não é o interesse financeiro, né? Então ele vai, de alguma forma, mistificar. E vai. Aí é que é importante, o esclarecedor também está bem preparado para perceber a situação. Exatamente. Não, mas isso numa reunião mediúnica. Eu estou falando assim, a gente ir até em busca de informações para resolver problemas nossos, né? De amor, de família. E tem muitas pessoas que ainda se viciam naquela pessoa.
Ó, aquela eu pessoa não com um posso guru. negar, mas quando eu morava lá em Ponta Porã, no Paraguai, eu ia numa médium no Paraguai, eu e uma amiga minha, né? Ela lia na borda do copo, no copo sujo. Aí as perguntas: ele me ama? Ele vai casar comigo? Gente, olha, eu já fiz coisa do arco da velha, deixa pra lá. Não, eu também. Quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu tinha uma amiga que tinha amizade com duas moças já, assim, de mais de 30 anos, solteirona. A gente tinha 17, achava mulher de 30 velha, né? Que até eu pensei, meu Deus, eu estou dobrando esses 30 já. E não me acho velha, graças a Deus. Mas a gente brincava com elas, sabe? Aí eu fico pensando, meu Deus, depois que eu conheci a doutrina espírita, eu fiquei pensando, que risco que eu fiz, né? Que perigo. Eu brincava, ela falava assim, fulana e fulana, vem aí hoje. Aí eu falava assim, eu vou botar cartas para ela. Aí a minha amiga falava, faz de conta que você lê cartas, fala para ela, porque elas não me conheciam, as tais amigas mais coroa. Aí eu sentava na cama, botava cartas e começava a falar coisas lógicas, entendeu? Quem não teve um amor que marcou a sua vida, que deixou uma saudade, que você quis morrer quando ele se separou de você? Quem não passou por isso, né? Então eu comecei a jogar essas coisas e elas ficaram impressionadas com o meu poder, não é? Olha que perigo isso. E quem estava ali em volta de mim, né? Que a gente nunca está sozinho. E de acordo com as brincadeiras, os espíritos gozadores, eles vêm mesmo, né? Os zombeteiros, gozadores, os zombeteiros, eles vêm. Eu acredito muito que, pelo meu jeito de brincar e tal, eu atraio um pouco esses espíritos zombeteiros. Não quero nem ter certeza disso. Mas vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa de cartomante? Não. Sei lá. Aí eu parei, né? Que pode fazer o médium para diminuir gradualmente as cores anímicas das suas passividades. Isso é interessante. Eu posso fazer uma perguntinha? Não te cortando, Vera. É o seguinte, então, que eu não sei, estou perguntando para saber mesmo. Então, assim, não é conveniente você fazer uma reunião mediúnica, assim, com um médium só, né? Vou consultar você. Não, eu vou consultar você, ou vou ver o que está acontecendo com você. Aí tem mais uma pessoa também. Então, as reuniões mediúnicas, pelo que eu entendi, aí, dada a seriedade do negócio e as interferências que podem acontecer, tanto positivas quanto negativas, as Tereza, reuniões seu som está mediúnicas... horrível. Tá ruim, é? Eu estou ouvindo picotando bem. tudo. Tá. Eu estou ouvindo bem, mas não sei. Vê aí se melhorou. Agora melhorou. Tá, é porque eu acho que eu estava pondo aqui a minha pança no computador aí. Deve ser isso. E no microfone aqui, talvez. Deve ter sido isso. Aí, gente, as reuniões mediúnicas, pelo que eu entendi, elas têm que ser, assim, locais com muita firmeza. Seriedade. Muita seriedade. Você não pode... é qualquer lugar. E, por exemplo, numa casa espírita tem uma reunião mediúnica às 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, sei lá, tem um monte de reunião mediúnicas, aí, de repente, em cada região, se a casa for pequena, alguma coisa assim, em cada uma dessas reuniões tem um médium, 2 médios que só trabalham ali sozinho, um com o outro. Então, acho que isso deve ser perigoso pra caramba, né? Para os médiuns, né? Isso que eu estou entendendo. Não sei se nós sabemos estou correta no negócio. Que as casas sérias, que tem muitas, né? Tem muitas que botam até um monte de gente assistindo e tal, um monte de médium da passividade, mas as casas sérias, elas restringem o local, até aquele local que é usado para essas reuniões, as cadeiras não devem ser modificadas nem levadas para outro lugar, porque elas também
tem uma energia, tudo ali naquele local é preparado. Então, aquele é um local sagrado. Então, deve ser respeitado. Agora, se a gente vai para fora fazer uma reunião mediúnica em qualquer lugar, como antigamente eu fiz muito, a brincadeira do copo na minha casa, né? Não deixa de ser uma reunião mediúnica com um monte de gente que não sabe nada. Então, que espírito, se algum espírito chegasse ali e não quisesse ir embora, como a gente ia fazer? Não é? Porque tem a presença de espíritos. E a gente acha que é uma brincadeira. Então, uma casa espírita séria, ela preserva o local. Aquele local, por exemplo, lá no CEOI, evita-se botar nas salas de que tem são 5 salas, né, ou 6, não me lembro mais. A pandemia me afastou, eu esqueci. E cada sala é fechadinha, só pode ser aberta para estudo, né? Para a gente fazer reuniões de estudo, quer dizer, manter aquela vibração do local, aquela energia naquele local. Não se deve levar, por exemplo, às vezes as pessoas levam bolsa de cesta básica e botam lá dentro, fecha a porta. E quando eu vejo aquilo me dói, sabe? Eu fico assim, meu Deus, é tanta impureza da rua, tanta coisa, e um lugar tão higienizado pela espiritualidade para a gente fazer esse trabalho. E os médiuns devem ficar... tem uns médiuns, né, os esclarecedores, e, em alguns casos, tem até médiuns de sustentação, que não é o nosso caso lá. Mas tem toda uma preparação, não é uma brincadeira, não é? Que, como você disse, eu acho que fragiliza até o médium. Você imagina, tem pessoas que fazem psicografia em casa. Tem uma amiga que faz. Ela falou para mim assim, Vera, eu recebi uma mensagem aqui da nossa amiga que partiu, e ela fez uma mensagem lá escrita. Eu falei assim, você estava com quem? Ela estava sozinha. Olha que situação, não é? Tudo tem o seu lugar, até dar um passe. A gente tem equipes que vão, por exemplo, na casa de uma pessoa que está enferma, que não pode ir até a casa espírita, a gente vai um grupo ou de 2, pelo menos, né? E a nossa casa, o mentor sabe dessas visitas, a gente pede auxílio da nossa espiritualidade da casa, e vai até a casa deles, dá um passe, né? Lê o evangelho, é tudo uma preparação. Então, para tudo de mediunidade que envolve, é uma coisa séria, que não é para a gente ficar brincando. Né? Verdade. Eu estava assistindo aquele Doutor Frutuoso, e ele estava falando que ele está deixando de comer carne pelo fato de que, justamente disso, de manifestações mediúnicas, né? De ter que trabalhar. Eu acho que ele trabalha. Materialização. Ele trabalha com materialização. Isso, materialização. Isso mesmo que ele falou. Ele estava falando que ele só está comendo peixe porque a pessoa tem que ficar não sei quantas horas, porque a vibração da morte do animal, que tem a alma, né? Que o animal sente a dor, né? E isso atrapalha na materialização. Por isso que esse conteúdo é um universo novo para mim aqui, mas eu acho muito interessante. É verdade, porque ela congelou ali. Tereza, porque realmente a questão da mediunidade, né, o ambiente onde ocorre, lógico que tem, por exemplo, casas pequenas que às vezes a sala vai ser utilizada para outros fins também, mas que seja fins de estudo, né, ou de um trabalho. Um trabalho que eu falo assim, ligado até ao próprio espiritismo. Mas, por exemplo, uma sala, aconselha-se que uma sala onde ocorre reunião de mediúnica não seja uma sala para discussão de reunião de diretoria, onde muitas vezes se exacerba.
não seja uma sala onde seja, vamos dizer, usada a tesouraria. Porém, se é uma casa pequena e nesta casa pequena não existe outros espaços, evidentemente, o que, que se faz? Faz-se uma prece e procura-se trabalhar realmente com seriedade, né? E, por exemplo, uma reunião numa sala mediúnica, numa casa pequena, se você pode fazer evangelização infantil dentro da sala, sem problema nenhum. É até muito mais importante. Por exemplo, porque assim, numa casa espírita, entre si, vamos dizer, ou a casa tem a reunião mediúnica ou tem uma evangelização infantil, opta-se pela evangelização infantil, até o momento em porque que possa ser. eu fiquei assim meio nervosa, porque lá na nossa casa eu já cheguei a fazer uma época, acolhi os pais Uhum, na sala mediúnica e fazia orientação para os pais. A uhum. gente lia até foi aquele. Nossos filhos são São médios? Não, espíritos. São não, espíritos. Nossos filhos nossos são espíritos. são espíritas. Então, eu abordava esse livro com eles, e aí era uma catarse, né? Porque todo mundo colocava as suas Uhum. ansiedades, as suas coisas em relação aos filhos e tudo, até que chegou uma hora que acabou a gente não. A pessoa foi falhando, foi indo embora, e aí eu não. Mas eu usava lá na sala, porque Sim, é era a um sala que eu trabalho. tinha. Mas foi um trabalho muito interessante com as mães que realmente ficaram. Aí virou o ano, no ano seguinte já não eram mais as mesmas mães. Aí a Ah, gente tá. não continuou o trabalho. Mas foi um trabalho muito bonito e eu fiz lá, mas aí nem sabia dessa. Não, sim, mas tudo bem. Vera, Não, em cada casa, voltei, gente. Desculpe, mas estou caindo. E eu, aqui do lado tem uma parede, que eu fiquei perto dessa parede, porque é a mediunidade. É o Wi-Fi da minha filha, que ela mora aqui em cima de mim. Aí ela que passa o Wi-Fi para mim. Aí o meu filho falou: mãe, fica próximo, que é melhor. Eu falei: pô, eu só vivo caindo. E eu escutei meu neto dizer: caiu, caiu, caiu. Quer dizer, caiu para todos eles, nós e eles. Mas olha, gente, eu acho que cada casa tem um critério, né? Que deve ser respeitado. Cada casa tem um critério. Eu falei o que eu conheço lá do CEOI. A Rosângela, por exemplo, que é mais experiente nesse setor da mediunidade, pode até dizer se realmente a gente precisa manter esse local higienizado, tanto fisicamente quanto. eu dei uma explicação para elas, o seguinte, Vera, que, por exemplo, em casas que às vezes são pequenas, né, o espaço é muito pequeno, então, muitas vezes, quando não há como se manter essa sala onde ocorre a mediunidade, ela pode ser utilizada por uma evangelização infantil, ela pode ser utilizada para outros fins que não sejam, por exemplo, numa reunião de diretoria, talvez não, né? Ou de reunião de tesoureiros, ou seja alguma coisa assim. Mas se não há espaço, o que se faz? Pelo menos se pede que quem estiver participando tenha uma postura, uma conduta de acordo com o local, né? Porque acontece, tem casas grandes, né? O CEOI tem, salvo engano, deve ter umas 4 ou 5 reuniões mediúnicas, que é toda sexta-feira, e nessa sexta-feira não tem outro tipo de atividade, só tem a reunião, né, Vera? Não sei se continua sendo assim, né? Então, como você colocou mesmo, né? Cada casa tem uma realidade, né? O importante mesmo é a nossa postura perante esse trabalho, né? E a postura da casa, dos frequentadores, dos médios, né? Dos trabalhadores. Vai lá, Vera. Rosângela, Oi. lá, por exemplo, no Irmãos em Cristo, a gente tem que usar a sala para passe, Aham, porque isso. não tem É outro porque lugar, né? aquilo que a gente falou, é uma casa pequenininha, né?
É um espaço pequeno. Então, realmente, muitas vezes... Não pensa. Quer dizer, faz parte da evangelização também. É uma coisa assim elevada o passe. Então, agora, tem pessoas que fazem, por exemplo, uma festa e ocupam aquela sala para botar uma mesa com alguma coisa de comer. Então, quer dizer, eu acho que foge, né, do sentido da sala, do motivo, do objetivo. Né? E deixa eu ver aqui, então, para eu continuar lendo o meu e falando com vocês. O 10 eu fui, né? Não fui. Que pode fazer o médico para diminuir, né, gradualmente as cores anímicas. Indispensável, muito cuidado. Exame contínuo dos problemas íntimos e acendrado, quer dizer, nítido, né? Nítido zelo pelas letras espíritas. Quer dizer, o estudo. Vamos estudar. É o tempo todo eles falando para a gente que a gente precisa do estudo, a fim de discernir com acerto e atuar com segurança. Quer dizer, ele também se proteger dessas influências malfazejas de espíritos brincalhões ou até maliciosos mesmo, né? Nem tudo que ocorre na esfera mental significa fenômeno mediúnico. Se não deves recear em excesso o animismo, não convém escurar cuidados. Quer dizer, não quer dizer também que a gente vai ficar tão preocupada com isso, mas também não pode relaxar. A gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. Então, ele coloca lá, deixa eu ver aqui, que, na verdade, é um controle. Pena que vocês não... Ih, está tocando o meu remédio, que eu tenho que tomar 10 pontos. Eu botei uma imagem, eu fiquei tão feliz de botar a imagem, vocês não vão ver, que a espiritualidade nos orienta, estuda-te. Né? Isso é muito importante. O conhecimento da doutrina. Apareceu... não. O conhecimento da doutrina. E nos estudar, saber, é o autoconhecimento. Né? O que está me remetendo isso? O que está me trazendo essas questões? Né? Me conhecer, saber quais são os pontos que eu preciso trabalhar. Às vezes até procurar um profissional, psicólogo, para conversar, para ver se ele, através da técnica que ele traz, ele nos ajudar a desmanchar esses nozinhos que a gente traz. Aí os espíritos nos dizem, estuda e estuda-te. Evita a frivolidade e arma-te de siso no mistério relevante da mediunidade. Quer dizer, a gente precisa evitar essas coisas bobas, perguntas, né? Porque às vezes a gente fica na cabeça querendo saber coisas, a gente tem que deixar nossa mente leve, sempre elevar o pensamento. Às vezes a gente tem dificuldade na concentração. Então, imagina Jesus, coloca na mente aquela Jesus, a imagem que nós temos de Jesus. A gente imagina a natureza, quer dizer, faz com que a nossa mente fique mais elevada, que é o que vai fazer com que a mediunidade seja relevante mesmo. Cada ser vincula-se a um programa redentor, graças às causas a que se manta pelo impositivo da reencarnação. Interferências espirituais sucedem, sim, mas não a miúde como pretendem a leviandade e a insensatez dos que se comprazem transferir responsabilidades. Muitas pessoas acham que a gente... Não é meu, né? Sei lá, e falam coisas, quando ele diz interferências espirituais sucedem. Existe essa interferência, mas não a miúde, como pretende
às pessoas que são insensatas dizerem, se pegarem nessa questão de que não fui eu, isso não é meu, não sei o quê, e é dele. Revisa opiniões, conotações, exames e resguarda-te na discrição. Mediunidade é patrimônio inestimável, faculdade delicada pela qual ocorrem fenômenos sutis, expressivos e vigorosos, e só procedem do ato quando em clima de alta responsabilidade. Nesse sentido, não descuides das ocorrências provindas de interferências anímicas, dos desejos fortemente acalentados, das impressões indesejáveis e desconexas que ressumam, engendrando comunicações inexatas. Acalma a mente e harmoniza o mundo interior. Quer dizer, a Joana de Anjos, né, que está no celeiro de bênçãos, ela fala isso para nós. Acalma a mente. Nós precisamos estar conscientes que estamos num processo de auxiliar a espiritualidade de alguma forma. Está aberto a esse auxílio, né? Está aberto a ser um instrumento de amor. A gente precisa ter certeza disso. Às vezes eu fico observando médiuns, né? Aí vem o meu julgamento. Aqueles que trabalham, que têm uma facilidade em conectar com a espiritualidade, ajudar alguns irmãozinhos perdidos, mas com os encarnados não tem a menor paciência em ouvir, porque nós o tempo todo estamos fazendo um atendimento fraterno, tanto nas mesas mediúnicas quanto na vida, no dia a dia. Né? Às vezes uma pessoa se aproxima de nós e só quer falar, e a gente não tem que ficar escutando, né? Pô, abre o coração e pensa assim, Senhor, me auxilia para que eu tenha paciência, tenha ouvidos de ouvir e não critique. A gente tem que ouvir aquilo, porque esse intercâmbio mediúnico é o tempo todo, é dentro da nossa casa, é no trabalho, é na rua, é dentro do ônibus. Às vezes uma pessoa senta do nosso lado, eu, por exemplo, não gosto de muito papo na rua, eu gosto assim, se eu encontrar um amigo, eu adoro conversar. Mas uma pessoa estranha, eu fico olhando lá para fora. Aí, às vezes, a pessoa começa, pois é, né? Puxa um assunto. E a gente tem que ter esse sentimento fraterno de ouvir. Porque olhar para a pessoa, né, deixar que ela fale, sem dar uma palavra. Às vezes, ela precisava só falar alguma coisa. Então, isso tudo vai trabalhando a gente para quando a gente entrar numa mesa mediúnica e der condições de ser um instrumento melhor, a gente vai estar mais amoroso, né? Mais dedicado. E é isso que ela fala, calmamente harmoniza o mundo interior. Deixa que as coisas aconteçam devagar, né? Eu botei aqui umas considerações que vocês não estão vendo, e diz assim, é importante considerar que toda comunicação mediúnica tem o seu componente anímico. Isso foi Sueli Caldas que falou, com exemplo dos recados com características próprias. Né? Ela falou, inclusive, eu já ouvi há muitos anos, e isso ficou na minha mente, que todo médium, Divaldo, todo médium, Chico Xavier, eles também tinham um processo anímico, de certa forma. Que a forma que você, por exemplo, eu chego para a Rosângela e falo assim, a Tereza falou que não vem hoje. Né? Aí, ou melhor, a Tereza diz para mim, eu não vou hoje, avisa lá o pessoal. Aí eu chego para a Rosângela, a Tereza falou que não vem hoje. Aí a Marisa, por exemplo, que é mais doce, mais detalhista, vai explicar para a Rosângela, olha, a Tereza me falou que não veio hoje porque está precisando descansar, está com problema e tal, aquele jeitinho delicado.
A Ana, por exemplo, já vai falar assim, a Terezinha diz, que era assim que Chico fazia, né? Chico usava muito termo diminutivo, os termos que ele usava. Então, cada vai dar a sua pincelada na comunicação mediúnica, da sua forma de ser. Eu que sou mais assim, já vou falar, ela não vem hoje não, tá? E pronto, para mim já foi suficiente. Mas tem gente que é mais detalhista, né? Então, às vezes, alguns espíritos recebem comunicações por aí, em várias partes do mundo, e quando a gente coloca juntas as comunicações, diz assim, não foi a mesma comunicação. Mas foi. Se olhar o conteúdo, é o mesmo, só que a forma de transmitir é que é diferente. Fica diferente, né, Rosângela? Minha gurua. Isso aí. Isso mesmo. Eu vou abrir aqui outra vez para eu ler. Pena que vocês não estão lendo. Reconhece-se que o animismo é algo perfeitamente normal. Né? É impróprio e antifraterno usar o termo misticismo, que às vezes as pessoas acham que o médium está mistificando, né? Está fingindo que está dando passividade, não está dando. Não, ele simplesmente está se libertando daquele conteúdo que está fazendo mal a ele. E como bom esclarecedor, vai dizer para ele, vai tratá-lo com carinho, com amor. Não é? Por isso que ele diz que é antifraterno usar, dizer, agora, se aquilo se repete, aí ele já tem que conversar com o dirigente da reunião para falar sobre isso. E estudar um pouco mais, se perceber mais quando é dele. E eu peguei também um outro questão. Calderaro pondera, quer dizer, num dos livros de André Luiz, ele diz o seguinte, Calderaro: ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira. Então, a gente precisa estudar, precisa plantar para poder colher coisas boas, né? Deixa eu ver. Posso perguntar uma coisa? Pode? Se eu não souber, perguntar a Rosângela. É porque a gente estava discutindo sobre isso antes. Então, quando a pessoa dá uma passividade inconsciente, né? Mesmo que aí seria um animismo, isso. Alguma coisa que vem dela, mas ela não tem consciência. Aí seria um animismo. Oi, eu caí. Né? Aí aquilo que a gente estava falando anteriormente, da pessoa conscientemente dar uma passividade, tá? Aí não é animismo. Então, no caso, aí é um misticismo. Misticismo, porque é intencional. Né? Porque tem alguns médiums que aproveitam a sessão lá de comunicação para colocar ideias, coisas que elas não acham certas, inclusive, e vem dizendo que foi o mentor, foi algum espírito, né? E às vezes ela é que tem essa ideia. Isso pode acontecer. Aí cabe ao dirigente, ao esclarecedor, observar. Por isso que essa reunião, quando as pessoas se conhecem há mais tempo, fica mais fácil, né? As pessoas estão sempre no mesmo trabalho, já conhecem. Teve até alguém que contou uma história de uma médium que tinha medo de barata. E ela começou a dar uns chiliques, não é? Quem contou isso? Não me lembro. Dar uns chiliques, de repente, o esclarecedor falou, venha, meu irmão, seja bem-vindo, mas, na verdade, ela estava com medo da barata. Não é Alberto Almeida que conta essa história? Foi Alberto Almeida. Foi. Continua. Não, foi só isso que eu me lembro. Que ela começou naquelas coisas assim, né? O chilique, a barata subindo nela. Barata subindo pela perna dela e ela nervosa. Aí acabou que ela saiu correndo desesperada, saiu da reunião. Mas o esclarecedor estava, venha, seja bem-vindo, meu irmão, porque achou que ela estava iniciando uma passividade.
Interessante. Quer dizer, quando a gente se conhece, por exemplo, nosso grupinho, eu amo esse grupinho, gente. Eu não sou da de vocês aí junto, mas toda vez eu fico torcendo para chegar logo para a gente se encontrar. Criou uma afinidade, eu não sei, de repente alguma coisa realmente, né? Que a gente não lembra. Mas parece que eu conheço vocês há tanto tempo, e em especial essas pessoas, 1, 2, 3, 4. A Rosângela eu conhecia mesmo, mas a Ana, a Marisa, Célia, Tereza, eu não conhecia. De repente eu criei uma afinidade como se a gente se conhecesse há muito tempo. Eu gosto de estar com vocês. Isso é legal, né? Bom. Então, isso é bom. Amanhã temos outro encontro, então. Maravilhoso. Eu acho que eu terminei, não, né? Ih, meu Deus. Vamos lá. Acho que terminou. Porque deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Calma mente harmoniza o mundo interior. Isso. É isso mesmo. É porque acabaram as perguntas também, né? Vocês estão com o livro? Estão, né? A outra está balançando a cabeça. Eu não estou vendo vocês. Agora eu estou. Você perguntando aí. Oi? Você ficou tão pequenininha agora. Mas acabamos. Você terminou as suas considerações. Você acabou aí? É isso aí, gente. Eu trouxe o que eu estudei, né? Eu não trabalho em mesa mediúnica, mas desde que eu entrei na doutrina espírita que eu amo estudar mediunidade. Eu tenho um amigo que falou para mim outro dia, eu não entro nessas lives não, porque não tenho paciência. Ele é coordenador de curso. Aí eu falei para ele, nem na Manuel Filomeno, alguma coisa assim de mediunidade, ele, não, eu não gosto dessa parte de mediunidade. Eu fico pensando, a vida é mediunidade. A gente está sempre em contato com o outro, percebendo situações, não é? Então, eu acho importante, não para trabalhar com mediunidade, mas para entender que todos somos espíritos e temos essas questões. Conhecer, né, Vera? Eu acho importante. Eu gosto dessa parte, eu gosto muito da questão da mediunidade, eu acho muito interessante. Tem muitas coisas a serem descobertas ainda. Eu acho muito bacana, muito. Agora, é aquele tal negócio, né? Sempre a gente fala lá na nossa casa, né, Célia, Tereza, Marisa, a questão do comprometimento. O problema é que, muitas vezes, o médium ele tem que ter o comprometimento, né, com aquele trabalho, com o estudo, né, seja a área que for, né? O problema é esse, né? Você quer estar numa atividade, assume esse compromisso, tenha o comprometimento também, porque os amigos espirituais vão nos auxiliar muito, né? Se eles percebem que a gente persevera naquela tarefa, naquela atividade, né? Se a gente leva a sério aquele trabalho mesmo, né? Ou então é apenas o quê? Um trabalho mais um. E só que a nossa vida não é assim, né? Sabe? E aí eu quero colocar para as meninas o seguinte: se eu fosse cair na lábia da Mavera Isaura há anos atrás, eu não faço palestra, eu não faço, não leio preparo. Olha só, ela faz até palestra, né? Então, há mais de 20 anos, não, eu fico tremendo, eu fico nervosa, eu fico isso. Olha, nada como tempo. Pode até tremer, mas que tremeu bonitinho, tremeu. Pois é. Deu para a gente entender tudinho. Pois perceberam, né? Meu tremedeiro? Uma coisa que eu achei interessante e que eu não sabia, soube agora estudando, que essa palavra animismo foi introduzida por Alexander Aksakov, né? Aksakov, Isso. Ele tem um livro sobre isso, né? Isso, eu vi também. A gente tem que resgatar esses escritores antigos, que tem muita informação boa. Na própria Revista Espírita e tantos outros, Ernesto Bozano, William Crookes, né? Gabriel Delane, e vai por aí afora, né?
Gente, alguém mais? Vocês querem fazer a consideração, colocar alguma coisa? Célia, Marisa? Marisa? Isso, eu queria falar sobre a sala, né? Estava falando sobre isso. Então, realmente tem que ser muito preservada, porque o trabalho mediúnico ele não acontece no momento que os trabalhadores chegam. As salas são preparadas pela espiritualidade muito tempo antes, né? Às vezes até dias antes. E, então, é preciso que a reunião seja muito preservada, porque as energias ficam. E, Isso às mesmo. vezes, também são espíritos que estão com muito problema e tudo mais, os trabalhadores saem e eles ficam lá sendo ainda atendidos. Isso é que eu tenho sabido, né? Isso. E quanto ao nosso preparo também... Eles não ficam exatamente na sala. Eu me habituei, nesse centro que eu participava lá no Rio, eles aconselhavam que no dia, né, da reunião, nós evitássemos comer qualquer tipo de carne. Não era só carne, qualquer tipo, porque isso acabava, né, influenciando também. E demora a digerir, demora a digerir a carne. E então, chegaram a falar sobre as cadeiras e tudo mais, naquele livro do Hermínio, do Diálogo com as Sombras, ele diz que a preparação é tanta que os médiuns devem sentar no mesmo lugar sempre, porque quando a espiritualidade programa aquela reunião, já programa qual o espírito vai ser atendido por aquele médium, não deve nem mudar de lugar. Porque... Isso tudo mesmo, né, que leva a gente a perceber essas coisas e a importância, né? Porque o que ele coloca, Marisa, é porque realmente a gente não tem a noção assim de ver uma sala mediúnica, mas tem aparelhos, tem tudo ali, ela é toda preparada para isso. Por isso que realmente há essa importância de manter esse lugar muito bem higienizado mentalmente, né? Psiquicamente falando, porque é feito um trabalho, né? Lógico que vão ter obras que vão dizer, às vezes, que, como a Célia ia colocar, eles não ficam na casa espírita. Não é que eles ficam presos dentro da casa espírita, né? Mas eles ficam em locais, muitas vezes, a continuidade do trabalho, ela dá a continuidade do trabalho. A gente termina aquele horário que tinha que terminar, tudo direitinho, mas se há necessidade de dar continuidade, é dada a continuidade, e quando não, no sono, através do sono, alguns médiuns, aqueles que são preparados, são levados para terminar até aquele próprio trabalho, né? É muito vasta a bibliografia, algumas coisas a gente tem que ter bom senso, né? Discernimento, anotar, ver o que quem fala, né? É muito vasto, né? E a gente tem que ter muito cuidado com certas literaturas que às vezes exageram. No começo era uma coisa meio exagerada. Os espíritos que ficam ali, segundo foi informado para a gente, existem mais 3 andares acima da casa onde ficam os espíritos. Eles não ficam exatamente na sala mediúnica. E a sala mediúnica ela pode sim ser usada para outras atividades de estudo, como era usada pela Teresa para orientar os pais. Isso. Não é para dar festa, não é para você botar as crianças para correrem lá dentro, mas que elas podem, sim. Que nós temos uma grande ociosidade. A nossa sala mediúnica ela é usada 1 hora na semana. Ela pode ser utilizada por outros. Ficar fechada. Não, é o que a gente vai levar para dentro. Geralmente são salas de estudo. Geralmente, né? Isso. E outra a gente coisa, não deve fazer estudo que tenha muita polêmica, muita briga, muita discordância. E não é só a sala de trabalho mediúnico, mas toda a casa espírita ela é preparada. Então, às vezes, a gente esquece disso, entra falando com um, falando com o outro. Uma vez foi questionado por uma companheira que falou assim, o pessoal fica na maior balbúrdia na entrada, abraça um, abraça outro. Eu falei assim, gente, demonstração de afeto é energia boa.
Abraçar um, abraçar outro é uma coisa. Agora, a gente ficar falando de política, viu o que aconteceu hoje, não sei o quê, entendeu? Levar para dentro da casa espírita discussões, como a Célia falou, ficar brincando. Fazer comentários sobre as passividades, fazer comentários sobre o que um viu dentro da sala da sessão mediúnica, quando está isso, que não deve fazer. Agora, a casa num todo tem que ser um local de muita atenção, que às vezes o nosso pensamento... Quem já viu aquele vídeo, né, nos bastidores de uma reunião pública? Interessante demais, né? Toda vez que eu estou assistindo uma reunião pública e começo a pensar em alguém lá em casa, eu fico, ai meu Deus, não. Entendeu? Porque a gente tem que estar presente. É verdade, verdade, né? Estar presente ali. Vera, muito obrigado. Nosso horário passou 13 minutos. Ainda bem que é até as 10, mas a gente sabe que vai um pouquinho a mais, né? Mas eu agradeço, para mim é uma benção, né? Porque de conhecimento, de procurar estudar. Isso é muito bom, essa troca é muito boa mesmo. Eu vou, já que você fez, então faz a nossa prece de encerramento, tá? De agradecimento, por favor. Então, assim, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amado, a espiritualidade amiga que nos envolve, aos nossos mentores das nossas casas, possamos estar conectados sempre com essas boas falas, com esse bom estudo, que isso nos fortalece, nos faz crescer, apazigua nossos pensamentos e nossos sentimentos. Agradecemos muito a Jesus, nosso Mestre, por estar sempre nos nossos pensamentos e que possamos, com essa energia boa que fizemos agora acontecer, envolver todos aqueles que passam por problemas de saúde diante dessa situação da Covid-19 e envolver também os nossos irmãos que já passaram dessa vida, estão desencarnados e um pouco perdidos diante da rapidez dos acontecimentos. Que possamos, cada um de nós, envolver nossos entes amados que aqui estão e aqueles que já não estão entre nós fisicamente. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. E continue conosco, nos apaziguando e dando condições de ter amor no nosso coração. Que assim seja, graças a Deus.